Ha sido usted 3 veces presidente, pasó por la cárcel, logró anular el caso, venció a su adversario, superó un golpe de Estado por ganar hasta le ha ganado a una batalla al cáncer. ¿Qué le falta por hacer? ¿Se siente todavía con fuerzas a estas alturas de su larga carrera política? Olha, eu acho que tudo que eu faço na vida, eu faço com muita paixão. Eu me dedico 100% a cada coisa que eu acredito que é possível fazer, no governo e fora do governo. Era assim na minha vida de menino, era assim na fábrica, foi assim no sindicato, foi assim para criar o meu partido e assim para governar. Eu não aceito a palavra impossível. Eu acho que tudo é possível ser feito quando você tem disposição de fazer. E quando eu disse que era possível acabar com a fome no Brasil, eu me determinei de que acabar com a fome só tinha uma possibilidade, ela colocar o povo pobre dentro do orçamento do país. Não é uma política ocasional, tem que ser política de Estado. Então, nós conseguimos 2 vezes acabar com a fome nesse país. A primeira vez, nós tínhamos 54 milhões de pessoas passando fome, nós acabamos com a fome em 2012, e agora, quando eu votei, nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome outra vez, nós acabamos com a fome. A mesma coisa foi com a educação. Aqui no Brasil, tudo que você quer fazer, sempre aparece alguém dizendo não dá para fazer porque custa muito caro. Não dá para fazer. E eu comecei a me perguntar quanto custa não fazer. O custo de não fazer, no médio e no longo prazo, é infinitamente mais caro do que o custo de fazer. Então, é preciso criar na cabeça das pessoas que trabalham com economia a ideia de que tudo que você faz, que termina sendo um ativo para o país, um ativo na melhoria da qualidade da saúde, um ativo na melhoria da qualidade da educação, um ativo na qualidade da infraestrutura, nada disso pode ser considerado gasto. Tudo isso tem que ser considerado, sabe, um investimento para aumentar os ativos do país. Porque senão você não consegue fazer nada. O orçamento é sempre muito apertado. Então é preciso que a gente tenha coragem de tomar determinadas atitudes para que a gente mude um pouco a qualidade do país. Então eu acho que o Brasil ainda tem um caminho muito longo a ser seguido. Muito longo, muito longo. O Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão. Foi o último a conquistar o voto da mulher. Foi o último a conquistar a sua independência. E foi o último a ter uma universidade federal. Eu utilizo muito um argumento. Quando o Cristóvão Colombo, quando chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492, em 1532, portanto, 40 anos depois, já tinha uma universidade em Santo Domingo. Cabral chegou aqui em 1500. A primeira universidade só foi ter em 1920. 420 anos depois. Eu conto sempre essas histórias para o pessoal perceber, sabe, que quem dirigia o país não tinha interesse que o povo tivesse acesso à educação. Sabe? Então você só faz as coisas se você tiver muita paixão. E eu digo para terminar essa primeira resposta, ou seja, a minha vocação é uma coisa muito levada a muita paixão, a muito compromisso. Eu tenho compromisso com as coisas que eu faço. Eu acho que é possível fazer. E nós temos tido sorte. Eu sou tão
eu digo sempre o seguinte, o Brasil, depois que eu deixei a presidência, o Brasil nunca mais cresceu acima de 3%. Ele só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei para presidente da República outra vez. Con usted Brasil, y es verdad, ha recuperado liderazgo internacional y lo ha hecho además en una coyuntura muy difícil. Usted hace poco ha vivido una de las mayores crisis que ha tenido Brasil con Estados Unidos, ¿no? La administración Trump, en un caso de injerencia claro, les impuso aranceles absolutamente desorbitados y también sancionó a los jueces que estaban instruyendo la causa contra Bolsonaro por el golpe de Estado. Era una injerencia clara. Usted ha hecho una enorme labor diplomática al respecto, pero me gustaría conocer qué lecciones ha obtenido de esas presiones que la nación más poderosa del mundo hizo contra Brasil y contra la soberanía de Brasil. Olha, duas coisas me chamavam a atenção. A primeira é que os argumentos do Trump para fazer a taxação no Brasil não eram verdadeiras. A segunda é que ele tentava falar de uma força militar, sabe, que não me interessava, porque eu não queria guerra com os Estados Unidos. Então, o fato dele falar todo dia, eu tenho os maiores navios do mundo, eu tenho a maior quantidade de caças do mundo, eu tenho a maior quantidade... A mim não me interessa, eu não quero guerra com os Estados Unidos. Eu não quero guerra com ninguém. O que eu quero é construir uma narrativa em defesa do multilateralismo como única condição da gente manter um mundo em harmonia. E negociação tem que ser feita na Organização Mundial do Comércio. Você não pode prevalecer a força, sabe, bélica de um país contra o outro, a força tecnológica, a força do PIB. Não pode ser assim as negociações comerciais entre o mundo. Então, eu resolvi ter muita paciência, sabe, com relação à taxação do Trump, sabe, e disse para ele textualmente que era importante que dois países governados por dois homens com 80 anos de idade têm que ter muita maturidade na hora de conversar. Eu nunca pedirei para ele concordar ideologicamente comigo, como eu também não concordo com ele. Mas dois chefes de Estado não têm que pensar ideologicamente. Eu tenho que pensar como chefe de Estado. Quais são os interesses do meu país com relação aos Estados Unidos e quais são os interesses deles com relação ao meu país. É assim que dois chefes de Estado sentam numa mesa. ¿Y no teme que pueda haber una nueva injerencia por parte de Estados Unidos si hace usted o Brasil algo que a ellos no les guste? Olha, veja, eu tenho uma relação muito civilizada com os outros chefes de Estado. Eu parto do pressuposto que o meu respeito se deve à decisão do povo de um país que elegeu determinadas pessoas. Não me pergunte se eu gosto do Trump, se eu gosto do primeiro-ministro da Alemanha, se eu gosto do primeiro-ministro da Espanha, se eu gosto... Não, essa pergunta para mim não vale muito. O que eu tenho é respeito profundo pela decisão do povo no dia da eleição. O povo escolheu o Trump. É com o Trump que eu tenho que me relacionar. E o povo me escolheu, é comigo que ele tem que se relacionar. Bom, se dois chefes de Estado partirem sempre desse pressuposto, a gente não vai ter problema. Por exemplo, o presidente Trump estava com essa história de combater o crime organizado. E eu disse para ele, o Brasil está disposto a fazer qualquer parceria com os Estados Unidos para combater o crime organizado, para combater o tráfico de armas, para combater o tráfico de droga. Até porque muitas das armas que entram nesse país vêm dos Estados Unidos. Eu mandei, inclusive, nome de alguns brasileiros que moram em Miami, em casas de luxo, que eu disse para eles, se você quiser combater o crime organizado, pode contar com o Brasil. A nossa Polícia Federal está disposta, a nossa Receita Federal está disposta, o nosso Tesouro está disposto. E é assim que a gente quer trabalhar. Sabe? Nós queremos trabalhar junto com todo mundo, com todo mundo. Eu não estou
na idade de criar uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos. Eu não quero mais guerra fria, eu quero mais liberdade de comercial, eu quero mais liberdade de negociação, eu quero mais democracia, eu quero mais multilateralismo. É isso que me interessa. ¿Y cómo definiría usted a Trump, ya que ha tenido la ocasión de conocerlo y negociar en condiciones difíciles? ¿Cómo lo definiría al presidente Trump? Olha, eu sinceramente acho que o Trump, na minha opinião, ele faz um jogo muito equivocado. Ou seja, porque ele sempre parte do pressuposto de que é a força americana, é a força da economia, é a força militar, é a força tecnológica que determina, sabe, a regra do jogo. E não pode ser assim. Não pode ser assim. E eu acho que, no fundo, ele termina criando um problema para os Estados Unidos. Porque eu não sei se ele pensou o que ia acontecer com o preço do combustível quando ele resolveu atacar o Irã. Não sei se ele tinha pensado antes. O dado concreto é que a gasolina aumentou 35% nos Estados Unidos. O dado concreto é que o preço da comida vai aumentar. E quem vai pagar é o povo. Então, o que eu acho, sabe, que quando você vira chefe de Estado, quando você é candidato, você pode falar o que você quiser. Quando você não está no cargo, você pode falar o que você quiser. Mas quando você está no cargo, você tem que mudar de comportamento por respeito à soberania dos outros países. Por respeito, sabe, à soberania territorial das outras nações. E me incomoda muito é porque o Conselho de Segurança da ONU, que foi criado para manter a paz, é o que faz guerra. Ou seja, nós estamos há mais de 30 anos reivindicando a necessidade de mudar o Estatuto da ONU. Agora mesmo, o Guterres poderia estar convocando em caráter extraordinário reuniões, sabe, para discutir o comportamento dos Estados Unidos, da Rússia, para discutir o comportamento do que aconteceu na Venezuela, para discutir o comportamento do que aconteceu na Palestina, o que está acontecendo no Líbano agora. Ou seja, é como se o mundo fosse uma nau desgovernada, em que não tem nenhuma instituição que tome conta para balizar um comportamento civilizatório das nações. Ou seja, nós estamos entrando numa situação muito, muito delicada. É a maior quantidade de conflitos depois da Segunda Guerra Mundial. E só o ano passado foram 2 trilhões e 700 bilhões de dólares gastos em conflitos. Sabe? Sim. Ou seja, com metade disso você teria acabado com o analfabetismo no mundo, você teria acabado com o problema energético no mundo, você teria acabado com a fome de 630 milhões de pessoas. Então a minha pergunta que eu faço é o seguinte: quando é que nós vamos criar juízo e não esquecer nunca o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial e não permitir que haja mais desses conflitos que estão acontecendo? Y a la vista de lo que está ocurriendo, ¿no cree que han quedado obsoletas, anticuadas las instituciones que teníamos y que hace falta buscar nuevas instituciones internacionales? Decía el primer ministro de Canadá, y en ese yo creo que está de acuerdo en su línea del multilateralismo, que las potencias medias, medianas, tienen que aliarse, y la frase era interesante: si no están en la mesa, estarán en el menú. ¿No cree que es un momento para buscar nuevas instituciones, nuevas alianzas, en la medida en que las otras no están consiguiendo frenar lo que ha pasado en Gaza, ni en Irán, ni en Venezuela? Eu acho que está na hora da gente recriar as Nações Unidas e redefinir o papel. Porque é importante lembrar que as Nações Unidas teve força para criar o Estado de Israel, mas não teve força para criar o Estado palestino. É importante lembrar que a geopolítica de 1945 não vale para 2026.
Ou seja, nós temos na África vários países com mais de 120 milhões de habitantes. Não tem nenhum no Conselho de Segurança. Você tem Brasil, México aqui, Colômbia, Argentina. Você tem a Alemanha. Você tem a Índia. Você tem o Japão. Você tem países como países árabes que tem mais de 100 milhões de habitantes, o Egito. Ou seja, ninguém está no Conselho de Segurança. E depois é preciso acabar com o direito de voto, de veto. Ou seja, nós precisamos reorganizar para dar credibilidade às instituições. Porque, senão, o discurso do Trump tem razão. Sabe, as instituições não estão cumprindo com o papel para o qual ela foi criada. E é verdade. Por quê? Porque os 5 países que fazem parte do Conselho de Segurança, que deveriam ter um comportamento exemplar, eles é que não têm um comportamento exemplar. Quando Bush invadiu o Iraque, foi uma decisão unilateral, não passou pelo Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, também foi decisões deles sem passar pelo Conselho de Segurança. Quando o Putin invadiu a Ucrânia, também não passou pelo Conselho de Segurança. Quando Israel fez a chacina que fez em Gaza, também não passou pelo Conselho de Segurança. Agora que está quando o Putin decide invadir o Irã, também não passou pelo Conselho de Segurança. Ou seja, então, os senhores da paz viraram os senhores da guerra. Esse é o desafio. Então, ou seja, o que eu acho que deveria estar acontecendo nesse instante agora? Eu acho que o secretário-geral da ONU deveria estar convocando reuniões extraordinárias, assembleias permanentes da ONU, para que a gente discuta com a presença do Trump, com a presença do Putin, com a presença do Xi Jinping, com a presença do Reino Unido, com a presença da França, para discutir o que nós queremos. ¿Y no cree que en el plazo corto o mediano esto no se va a solucionar? ¿Que estamos condenados a que siga esta situación de destrucción del multilateralismo y de imposición de las grandes potencias de su política? Y en ese sentido, ¿cree que las potencias medias, un país como Brasil o España, tienen que rearmarse? Olha, veja, esse é o problema. Esse é o problema. Do jeito que o mundo está, todo mundo vai ser induzido a se rearmar. Eu fui constituinte em 1988. Aqui nós votamos uma Constituição que é proibido construir armas nucleares. Esse país tem na Constituição. Porque a gente acreditava naquela famosa política do desarmamento nuclear. O que aconteceu? O que aconteceu? Os Estados Unidos não se desarmou, a Rússia não se desarmou, a China fez a bomba atômica, a Índia fez a bomba atômica, Israel fez a bomba atômica, Paquistão fez a bomba atômica, a Coreia do Norte fez a bomba atômica, sabe? E nós, Espanha, Brasil e outros que querem pela paz, estamos aqui. Eu tenho 16.008 quilômetros de fronteira seca. 16.800 quilômetros de fronteira seca. É muita fronteira. Eu tenho mais 8.500, 8 milhões, sabe? 8.500 quilômetros de fronteira marítima. Sabe? Ou seja, nós somos um país quase que desprotegido. Sabe? E eu não gostaria de ficar fazendo investimento em armas. Eu quero continuar investindo em livros. Eu quero continuar investindo em cultura. Quero continuar investindo em educação, em comida, em emprego. Mas nós estamos sendo induzidos a nos preparar, porque a União Europeia aprova um orçamento de 800 bilhões de euros para comprar arma. O Reino Unido volta a comprar arma, o Japão volta a comprar arma. Ou seja, que mundo nós estamos criando quando o mundo está precisando de educação, o mundo está precisando de energia, o mundo está precisando de comida? Então, eu até já escrevi um artigo chamando os 5 membros do Conselho de Segurança a razão. Alguém tem que ter a atitude de convocar uma reunião, fazer uma discussão. Eu já liguei para o Xi Jinping, eu já liguei para o primeiro-ministro Modi, eu já liguei para o Putin, eu já liguei para o Macron, tudo pedindo para eles, vamos fazer uma reunião, vamos discutir. Não é correto o mundo estar na situação que está. Não é correto.
O Trump não tem o direito de acordar de manhã achar que pode ameaçar um país. Não tem direito, ele não foi eleito para isso. O mundo não lhe dá direito disso. A Constituição americana não garante isso, e muito menos a Carta da ONU. Então, o que está faltando? Está faltando lideranças políticas assumir a responsabilidade que o mundo não é de um país só. Por mais importante que seja esse país, é importante que os maiores tenham mais responsabilidade de manter a paz no mundo. Presidente, nesse ambiente eu queria perguntar, no caso da Venezuela, depois do que tem acontecido na Venezuela em janeiro e da nova doutrina da seguridade dos Estados Unidos, o senhor não teme uma intervenção aqui, mais intervenções dos Estados Unidos aqui na América, e o Brasil se sente seguro? Eu me considero seguro e vou repetir porque eu me quero seguro. Porque a minha disputa com qualquer país do mundo não é pela guerra. Esse país tem democracia. Esse país tem um presidente preso e 4 generais de 4 estrelas, pela primeira vez na história do Brasil, presos. No exemplo de que aqui a democracia funciona. E isso deve servir de exemplo para os Estados Unidos. Então, a minha guerra com qualquer país do mundo é a guerra do argumento, é a guerra da narrativa. Sabe? E eu quero fazer essas guerras sentado numa mesa de negociação. Eu quero comércio livre. Quanto mais livre, melhor. Por isso, eu tinha pressa de fazer o acordo com a União Europeia. Eu coloquei esse acordo quase que como obsessão, para que a gente dê uma lição àqueles que defendem o unilateralismo, de que um acordo Mercosul-União Europeia, sabe, que é um acordo que envolve uma população de quase 750 milhões de habitantes e um PIB de 22 trilhões de dólares, que entra em vigor agora em 1º de maio, é um começo muito exitoso. É uma coisa muito importante, porque é uma lição que a União Europeia e o Mercosul dão ao mundo. Sabe? Nós queremos, da forma mais civilizada do mundo, negociar numa mesa de negociação. Nenhum país tem direito, sabe, a ferir a integridade territorial de outro país. Nenhum país tem o direito de não respeitar a soberania dos outros países. Se isso prevalecer, o mundo volta a ter paz. O que não dá é essa nau sem rumo que virou o planeta Terra. Essa nau sem rumo. Ou seja, é um navio, sabe, desgovernado no mar. E a nossa querida ONU, sabe, não tem força para fazer nada. Não tem força para fazer absolutamente nada. Portanto, ou a gente reforma a ONU para fazer com que as instituições multilaterais passem a ter valor, ou a gente vai estar numa situação difícil. Eu queria lembrar uma coisa para vocês. Em 2008, houve a crise do subprime. Sim. 2008, nós criamos o G20. E na primeira reunião que nós fizemos do G20, a gente discutia a necessidade de reformar as instituições de Bretton Woods. Era preciso reformar o Banco Mundial, era preciso reformar o FMI. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Ou seja, resolveu o problema da economia dos países ricos, mas não resolveu o problema das instituições. Então, é preciso que a gente aprenda, pelo amor de Deus, uma terceira guerra mundial será uma tragédia, sabe, 10 vezes mais potente do que foi a tragédia da Segunda Guerra Mundial.
¿Y la ve posible esa tercera guerra mundial en este momento? Se continuarem achando que pode levantar de manhã e atirar contra qualquer um, ela pode acontecer. E a única chance da gente evitar é o fortalecimento do multilateralismo, Nessa é o fortalecimento da democracia. Por isso é que nós temos que exercitar a democracia até as últimas consequências. nessa parte qual a Cuba, o senhor acha que o regime cubano vai cair? Deixa dizer uma coisa, Cuba é uma coisa muito preciosa para nós, porque não tem explicação um bloqueio durante 70 anos. Não existe explicação. Ou seja, se as pessoas que não gostam de Cuba, sabe, que não gostam do regime cubano, têm uma preocupação com o povo cubano, por que essas pessoas não têm uma preocupação com o Haiti? Que não tem o regime comunista, que não tem poder. Por que não tem? Porque Cuba precisa de chance de fazer as coisas. Como é que pode sobreviver um país, sabe, que está comprometido a não receber alimento, a não receber combustível, a não receber energia? Aliás, eu vou lembrar você de uma coisa já. Em 2010, essa discussão do enriquecimento de urânio no Irã foi resolvido pelo Brasil e pela Turquia. Não sei se você está lembrado, eu fui a Teherã, e lá em Teherã a gente fez uma reunião com o Khamenei e fez uma reunião com a Ahmadinejad. E o compromisso era que eles pudessem fazer enriquecimento de urânio igual o Brasil fazia, para fins científicos. Ficamos 2 dias em Teherã. O Obama não queria que eu fosse, a Angela Merkel não queria que eu fosse, o Sarkozy não queria que eu fosse, o Rugental num silêncio profundo, e o Medvedev era o primeiro-ministro, era o presidente da Rússia. Então eu viajei para lá, contra a vontade de toda essa gente. E em 2 dias fizemos um acordo. Quando eu assinei o acordo, que eu imaginei que ia ter o reconhecimento dos países grandes, o que eles fizeram? Aumentaram o bloqueio ao Irã. E 3 anos depois fizeram um acordo pior do que o acordo que nós fizemos. E agora, outra vez, faz uma guerra pelo mesmo assunto. Ou seja, você não encontra paz se você não senta na mesa para conversar. Primeiro você quer atirar, para depois você quer conversar? Não. O Trump tinha noção do que ia acontecer no Estreito de Hormuz? Ele tinha noção da responsabilidade. Ele tem noção de que o reflexo dessa desgraça toda vai cair nas costas do povo pobre do mundo. Usted siempre ha sido muy optimista en política, lo decía, ¿no? Nunca ha creído en lo imposible, pero intuyo que hay cierto pesimismo en sus palabras, que no lo ve fácil a corto plazo. Olha, eu tive uma reunião com o Trump marcada para o começo de março, quando começou o conflito com o Irã. Então não houve a reunião. Mas os Estados Unidos sabem que o Brasil está disposto a discutir qualquer assunto que possa mudar um clima de insatisfação que tem no mundo, para ver se a gente consegue encontrar o caminho da paz. E, na minha opinião, é muito simples. Ou seja, eu só posso ser respeitado se eu respeitar os outros. Eu, na Malásia, eu disse para o Trump que era importante a gente definir na vida da gente. Eu quero ser reconhecido pela minha boa relação, eu quero ser temido. Eu quero ser um líder respeitado ou quero ser um líder temido?
Eu prefiro o líder respeitado. Aquele que lidera porque eu concordo com o trabalho que ele faz. Mas eu não concordo com aquele que acha que pode liderar impondo medo à humanidade. Ninguém tem esse direito. Ninguém. E é isso que os democratas do mundo têm que começar a discutir. É isso que nós temos que falar para que todo mundo, sabe, tenha noção de que o exercício da democracia, sabe, não apenas a democracia eleitoral, a democracia comercial, a democracia cultural, a democracia científica, a democracia tecnológica. A gente não pode mais repetir o que aconteceu com a Covid-19, em que tinha país com excesso de vacinas estocadas e país no continente africano sem ter uma vacina. Então, nós precisamos fortalecer as instituições. E é preciso muita discussão com o presidente Trump. É preciso muita discussão com as grandes potências do mundo para que a gente possa garantir que haja paz. La impresión que da es que ni China ni Rusia están ahora mismo por la labor de ayudar a esa paz internacional. El caso ruso es evidente con lo que ha pasado en Ucrania. ¿No piensa que habría que ser más críticos con Putin? Veja, o Brasil foi muito crítico com o Putin. O Brasil foi muito crítico com o Putin. O Brasil, em nenhum momento, o Brasil reconheceu o direito da Rússia a invadir, sabe, o território da Ucrânia. Em nenhum momento. Agora, o que o Brasil achava era que a solução era numa mesa de negociação. E aí, na questão da Rússia, eu acho que errou muita gente. Né? Por exemplo, meu amigo Biden, ele achava que ia destruir a Rússia em pouco tempo. A Rússia achava que ia destruir a Ucrânia em pouco tempo. Nem o Biden destruiu a Rússia, nem a Rússia destruiu a Ucrânia. A guerra já está há 4 anos. Quantas vidas? Quantos dólares? Quanta destruição? Sabe, então, toda essa gente tem que ter em conta que todos nós temos responsabilidade. E a responsabilidade maior recai sobre os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU. Eu volto a repetir, eles é que têm a obrigação de convocar uma reunião e decidirem se é isso mesmo que eles querem. Sabe, porque está aí a Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos com o Irã, Israel agora foi para o Líbano, o Xi Jinping tem um problema com Taiwan. Onde é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? E aqui na região tem a Venezuela. O governo brasileiro foi dos primeiros em reconhecer Delcy Rodrigues como a presidente interina da Venezuela. Ela não deveria convocar eleições já? Deixa só colocar as coisas no seu devido lugar. Ok. O PT, o meu partido, o meu país e os democratas desse país defenderam a posse da Elce porque ela era de direita a vice-presidenta da República. A sucessão natural. E em qualquer país do mundo que tem um vice-presidente ou uma vice, quando o presidente cai, por qualquer motivo, a vice assume. Tá? Diferentemente de uma coisa que eu fiz muita crítica à União Europeia, é que quando os países europeus apoiaram o Guaidó para ser presidente da República, ele não tinha nenhum direito, ele era um impostor mesmo. A Delcy não, ela tem direito. Tá? Do ponto de vista legal, ela tinha o direito. Agora, se você perguntar para mim, Lula, você faria o mesmo que era? Eu diria para você, se fosse da Venezuela, e tivesse acontecido comigo sendo vice-presidente, e aconteceu o que aconteceu, eu tomaria posse e convocaria uma eleição geral para resolver definitivamente o problema da Venezuela. Né? Era isso que eu faria. Agora, eu acho que isso é um problema deles, da Venezuela. Não é um problema do Brasil. É um problema deles. E eu penso que teria que ter um processo eleitoral
pactuado com a oposição para que, ao terminar as eleições, o resultado fosse acatado e a Venezuela voltasse a ter paz. O que não dá é a Venezuela, os Estados Unidos achar que eles podem administrar a Venezuela. Isso é que não é normal. Não tem paradigma da democracia. Y después de lo ocurrido en Venezuela y con la nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos, ¿no teme que pueda haber más intervenciones de Estados Unidos en América? ¿No lo tiene en sus cálculos? La posibilidad de que, igual que hayan actuado en Venezuela, puedan actuar en algún otro sitio, México, vaya usted a saber. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. É uma coisa tão absurda, veja, que eu não acredito. Eu acho que a Venezuela era uma guerra já prevista desde a eleição do Chávez em 2000. Sabe que os Estados Unidos se implicam com a Venezuela desde esse tempo. Eu lembro que no meu primeiro mandato, em 2003, na posse do presidente do Equador, o coronel Guterres, em janeiro de 2003, eu tive uma reunião com o Chávez para propor a criação do grupo de amigos da Venezuela para garantir a democracia. E participavam dos Estados Unidos, participou o Aznar. E por que nós colocamos o Aznar? Porque o Aznar foi o primeiro presidente europeu a reconhecer o golpista. Aquele presidente da Federação das Indústrias que assumiu a presidência. O Aznar foi o primeiro. E por que nós colocamos os Estados Unidos? Porque o Chávez achava que o golpe foi dado pelos Estados Unidos. Então, se a gente queria criar um grupo de amigos, não era um grupo de amigos do Chávez, era um grupo de amigos da democracia. Aí colocamos o Colin Powell e colocamos o Aznar. E nós conseguimos fazer um acordo. A Venezuela teve um referendo e viveu tranquila por alguns anos. Então, nós temos uma experiência de lidar com a questão da democracia na América Latina que não precisa de ingerência nem dos Estados Unidos, nem de nenhuma outra nação. Nós mesmos temos que aprender a cuidar dos nossos problemas. Eleições no Brasil. O senhor já falou, o Jair Bolsonaro, ex-presidente, ele está preso, inelegível. Como o senhor explica o Flávio, o bolsonarismo, ter ainda aquela força, depois de uma tentativa de golpe e de chamar uma potência estrangeira para tentar evitar o julgamento? Porque nas pesquisas, os senhores estão empatados, então a eleição vai ser acirrada. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tenho um pouco de experiência em campanha política. Bom, Eu já disputei muitas eleições. E eu posso te dizer que o bolsonarismo não voltará a governar esse país. não? Não voltará. Não voltará porque o povo vai preferir a democracia. Eu tenho a convicção, primeiro, duas coisas. O povo brasileiro é um povo democrata. Segundo, o que nós fizemos nesse país nunca foi feito em nenhum momento da história do Brasil. Nunca houve tanta política de inclusão social. O fato da sociedade brasileira estar mais dividida, sabe, não é novidade também. Você está lembrado que eu disputei com o PSDB 4 eleições. Com Alckmin. É? Com Alckmin. Alckmin. Com... Não, eu disputei com o Serra, disputei com o Alckmin, disputei com o Fernando Henrique Cardoso. Ora, todas as eleições elas são muito disputadas. Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição tem 48%, 49% no primeiro turno. E no segundo turno, você ganha as eleições. Tá? O mundo está mais polarizado. A extrema-direita tem ganhado o corpo com um discurso mentiroso e negacionista.
sabe, utilizando as redes digitais como jamais foi utilizada em qualquer outro momento, inclusive agora com inteligência artificial. E eu estou convencido que a minha vocação, sabe, é não permitir que a verdade perca para a mentira. O senhor tem mais medo nessa eleição às campanhas de desinformação na internet ou a uma ingerência dos Estados Unidos? Não, medo, na forma do voto? medo eu não tenho. O único medo que eu tenho de verdade, é que a gente não tenha capacidade de informar o povo corretamente. A mim não me causa nenhuma preocupação em ingerência de qualquer país do mundo, sabe? Não me causa nenhuma preocupação. A única preocupação e a minha responsabilidade é tentar fazer com que chegue no povo brasileiro as informações corretas, para que no dia que ele tiver que decidir, ele não decida com base em fake news. Ele decida com base, sabe, naquilo que é real na vida dele. Essa é a minha obrigação. Essa é a minha obrigação. Então, eu sinceramente acho que quem tem a experiência política que nós adquirimos, que já disputou tanta eleição como eu já disputei, não tem por que ter medo. Eu acho que qualquer ingerência externa no Brasil será negativa para quem fizer querer ter ingerência externa. E o senhor que tem tanta experiência em eleições, confirma que vai disputar um quarto mandato, vai procurar a reeleição, ou se as pesquisas estão muito complicadas, quizá Não, se aposenta? se pudesse fazer uma analogia com o futebol, eu diria para você o seguinte: eu tenho alguns atletas, sabe, que são para mim invejáveis. Um deles é o Messi, que talvez ainda seja convocada pela seleção argentina e, quem sabe, seja o melhor. O outro é o Cristiano Ronaldo, que vai ser convocado pela seleção de Portugal. Eu estou muito preparado do ponto de vista da minha saúde e do ponto de vista físico. Você sabe que eu tenho um compromisso de viver 120 anos. Eu sei. Tenho um acordo com Deus que eu vou viver 120 anos, porque eu gosto muito da vida. Então me preparo. E estou me preparando para disputar as eleições. Estou me preparando para um quarto mandato com a convicção de que é plenamente possível ganhar essas eleições, porque nós temos muita coisa para fazer nesse país. A gente não pode permitir, sabe, que esse país volte a ser destruído como ele é destruído em 4 anos. Você não tem noção do retrocesso que houve nesse país, desde o impeachment da Dilma até a minha volta para a presidência da República. Então, vai ser um processo eleitoral. Eu sei da importância dele para o Brasil e sei da importância dele para a América Latina. Tá? Eu sei o que significa isso. Portanto, eu estou muito, 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 muito dedicado, muito comprometido Mas acirrado. em ganhar Vai as ser eleições. complicado. Hein? Mas acirrado. Não, as eleições nem começaram ainda. Isso é que nem um jogo Barcelona e Real Madrid. Sabe? Você vai ver na semana do jogo, todo mundo acha que um vai ganhar, que o outro vai ganhar. Vai ter uma hora que os times entram em campo. E quando entra em campo, aí vai prevalecer aquele que tiver más competencia. Uno se pregunta, viendo Brasil desde fuera, ¿cómo es posible que la ultraderecha, que va a ser su lugar en las elecciones, tenga todavía tanta fuerza después de haber apoyado la injerencia extranjera, después de haber intentado un golpe de Estado? Aquí mismo, ¿no? Fue donde hubo el asalto. Aparte de la desinformación, ¿no puede haber otras causas como un cierto desencanto con lo que las democracias modernas están dando a la sociedad? ¿Dónde le ve el origen, la raíz de esa fuerza que tiene la ultraderecha en las clases populares? Eu tenho convicção que a democracia está devendo ao povo uma explicação do porquê a direita cresceu. Os democratas do mundo têm responsabilidade por isso. Porque é preciso fazer as coisas que têm que ser feitas. Sabe? Os democratas do mundo precisam aprender
de que democracia não é só receber o voto no dia da eleição. A democracia tem que mostrar para o povo que, democraticamente, num regime democrático, ele vai trabalhar melhor, ele vai ganhar mais, ele vai comer melhor, vai ter mais acesso à cultura, vai ter mais acesso à educação, vai ter mais informações. Sabe? Ele vai poder ser muito mais pleno do que no regime não democrático. E é isso que nós temos que mostrar. Se nós não fizermos isso, por que o povo acreditar na democracia? Então, nós temos uma obrigação. Os democratas do mundo têm uma demonstração. Nós precisamos mostrar para a humanidade que a democracia é melhor do que o autoritarismo. E é isso que nós temos obrigação. Por isso é que eu vou a Barcelona participar do encontro da democracia. Barcelona, o senhor vai encontrar lá os presidentes do México, da Espanha, da Colômbia, do Uruguai, todos das esquerdas. O que os senhores e a senhora podem fazer junto? Cadê os presidentes aqui? Não vai ter muitos presidentes. Vai ter mais presidentes além dos que eu mencionei, porque tem duas reuniões. Não, é que vai ter, veja, vai ter presidente da África do Sul. Vai ter muitos presidentes, vai ter presidente de vários países. Olha, você vai ter o presidente de Cabo Verde, você vai ter o presidente da Colômbia, você vai ter o presidente da Irlanda, você vai ter o presidente do México, você vai ter o presidente Ramaphosa, você vai ter o presidente do Uruguai, você vai ter... Além dos latino-americanos. Aí você vai ter o Prabowo, sabe, da Indonésia, você vai ter o primeiro-ministro da Albânia, você vai ter a Mia Mottley, você vai ter a primeira-ministra da Lituânia, você vai ter a vice-presidente de Gana, você vai ter o vice-presidente de Botsuana, você vai ter o ex-presidente do Chile, você vai ter o Manuel Costa, sabe? Você vai ter o companheiro vice-chanceler da Alemanha, você vai ter o vice-primeiro-ministro do Reino Unido, você vai ter a ministra de Assuntos Estrangeiros da Palestina, você vai ter o ministro da Justiça da República Dominicana, e você vai ter o Haider, que é o secretário subsecretário-geral para a Política Pública da ONU. E qual é a alternativa que aquele grupo vai oferecer nesse mundo onde, vamos dizer, tudo gira em torno ao Trump, ao que os Estados Unidos e aquela política unilateralista? Nós não vamos fazer uma reunião anti-Trump. Nós vamos fazer uma reunião para discutir a democracia. Nós vamos fazer uma reunião para fazer uma avaliação correta aonde é que a democracia errou. E o que ela tem que fazer para se consertar. É isso. Eu lembro de uma história, eu vou lhe contar uma história. Quando o François Hollande foi eleito presidente da França, a gente estava fazendo aqui no Rio de Janeiro um encontro internacional. A Dilma era presidenta da República. E o François Hollande pediu uma conversa comigo. E na conversa ele perguntou assim para mim, ô Lula, o que você acha que eu tenho que fazer para que meu governo dê totalmente certo? Eu falei, pera, François Hollande, eu vou dar um conselho. Você se lembra do discurso que você fez para ganhar as eleições? Então, coloca o seu discurso na cabeceira da cama. E todo dia, quando você levantar, você leia o que você falou, para você não esquecer. Então, veja, a democracia, ela tem que ser isso. Eu não posso fazer um discurso, eu não posso fazer uma eleição progressista e depois querer governar conservadoramente. O povo não tem por que entender. Eu tenho que ter noção de responsabilidade na hora de fazer o discurso e na hora de governar. Por exemplo, eu tenho uma tese econômica muito simples. Tá? Se um país como o Brasil tiver pouca gente ganhando muito dinheiro, o resultado é miséria.
Mas se tiver muita gente ganhando pouco, o resultado é fortalecimento da democracia e do bem-estar da população. O nosso problema é começar a ter noção de que a democracia falhou na construção do chamado estado de bem-estar social da população. Em muitos lugares falhou no campo da educação, falhou no campo da saúde. Sabe, então nós precisamos saber, nós precisamos, ao invés de fazer uma reunião para criticar os outros, nós temos que dizer onde é que nós falhamos e onde é que a gente pode consertar. Qual é a narrativa que a gente vai contar para a juventude? Por que eu tenho que induzir um jovem a acreditar na política? Mais autocrítica, menos ataque? Não é só mais autocrítica, não é nem ataque. É mais fazer autocrítica correta das coisas que não deram certo e fazer proposta das coisas que nós acreditamos que vai dar certo. Aprovechando que va a España, me gustaría preguntarle cuál es su relación con el presidente, con Pedro Sánchez. Olha, a minha relação com a Espanha tem um histórico meu com a Espanha, que é o seguinte. Eu tenho muita relação com a Espanha. Vocês tinham nos anos 80 o primeiro-ministro espanhol, que é o Suárez. Adolfo Suárez. Esse cidadão era tido como homem conservador. Mas ele veio ao Brasil, eu estava condenado pela Lei de Segurança Nacional, e ele fez questão de brigar com os militares para que eu pudesse ser atendido por ele. Depois dele, o Helmut Schmidt veio aqui no Brasil e exigiu dos militares ter uma conversa comigo. Isso nos anos 80. Depois eu tive uma belíssima relação com o Felipe González. Depois eu tive uma relação muito boa com o Zapatero. Tem muito com o Pedro Sanches. E tive boa relação com o Aznar. Muito boa relação com o Aznar. Sabe por quê? Porque a relação, quando você é chefe de Estado, ela não tem muito a ver, sabe, da sua afinidade ideológica pessoal. Porque o chefe de Estado não coloca o seu desejo ideológico na frente das conversações. Eu tive problema com um companheiro de esquerda, com o Evo Morales, sabe? Que era meu companheiro tudo que eu quero na vida era o sucesso dele, que terminou agora com o fracasso dos setores progressistas da Bolívia. Mas então, assim, que também a relação com o Pedro Sanches é muito boa, sabe? E eu tenho só boas lembranças da minha relação com a Espanha, com todos os presidentes que eu pude ter conversado. E fico muito feliz que o Pedro Santos está nessa linha de frente da defesa da democracia. Muito feliz, sabe? Porque a Espanha joga um papel importante, sabe? Não apenas para a Europa, mas um papel importante aqui na nossa querida América Latina. Nenhuma. No tem relación con mi ley. Lo digo porque hace poco Argentina dio estatuto de refugiado político a un condenado por el golpe de Estado del 8 de marzo de 2023. ¿No es un gesto hostil por parte de Argentina el haber reconocido el estatuto de refugiado político a un condenado por el golpe de Estado? Olha, veja, eu não tenho nenhuma relação com o Milei, sabe? Não faço questão de ter essa relação. O Brasil precisa ter uma boa relação com a Argentina, sabe? Tem muita gente no governo, meu ministro da Relação de Exteriores trata muito bem, meu ministro da Justiça, mas eu não fico nervoso por conta da decisão do Milei. O Milei tem que resolver os seus problemas com o povo argentino. E vamos ver o que vai acontecer, sabe? Quando terminar o mandato. Qual é o resultado, sabe? Do que foi plantado na Argentina. Está claro. Me gustaría, ya que estamos entrando en la parte final de la entrevista,
preguntarle por algunas cosas un poco quizá más personales. Yo cuando le entrevisté en marzo de 2021, en tiempos del COVID, usted vivía confinado y me acuerdo que dijo una frase que fue luego nuestro titular, era: la política es mi ADN, solo cuando muera dejaré de hacerla. ¿Lo sigue pensando? ¿Que va a estar en la política hasta el final de sus días? Veja, é porque a política ela só tem sentido quando você tem uma causa. Porque por que que eu brinco que eu vou viver até 120 anos? É o seguinte, eu não consigo parar a rotação do planeta. Então os anos vão passar. Eu vou ficar mais velho. Hoje eu estou com 80, o ano que vem eu vou estar com 81. Agora, a gente não fica velho pela quantidade de anos, a gente fica velho pela falta de motivação. Ou seja, quando o cidadão fala: bom, eu agora não sou mais útil. Eu agora, sabe, eu não tenho isso na minha cabeça. Eu todo santo dia levanto com a disposição de fazer mais amanhã do que eu fiz hoje e fazer mais depois da manhã. Eu acredito nisso como condição de sobrevida. Eu me preparo para estar motivado 24 horas por dia. Eu não conheço a palavra depressão. Eu não conheço a palavra, o Lula ficou irritado, sabe? Nada. Mesmo quando eu às vezes fico irritado quando as pessoas que trabalham comigo, sabe, acham ruim porque o meu adversário fez uma crítica a mim. O meu adversário só existe porque ele tem que me criticar. Não existe adversário falando bem de você. Então, eu transo isso muito tranquilo. Não há nada que me abale. Eu não tomo decisão com 39 graus de febre. Eu deixo a febre passar para tomar decisão. Não sou refém de celular. Depois das 8 horas da noite, ninguém me ligue, porque eu não quero saber de notícia depois das 8. E também não quero saber antes das 8 da manhã. Eu não sou escravo do mundo digital. Y después de tanta vida política, de tanta lucha, ¿su balance respecto a lo que ha conseguido es positivo o le ha quedado por hacer todavía mucho por hacer? Eu prefiro não fazer balanço positivo. Quem tem que julgar se foi positivo ou não são os outros. Eu tenho noção de que nós fizemos muita coisa, mas tenho noção de que tem sempre muita coisa para fazer. Então a minha preocupação é não estar contente nunca com o que eu já fiz, porque eu posso me acomodar. Então eu tenho que estar me cobrando sempre. Sabe? E assim que eu sobrevivo. Y mirando hacia atrás, ¿el peor momento de su carrera cuál fue? ¿El momento que estuvo en la cárcel? Não. ¿No? O pior momento da minha carreira, no fundo, foi a primeira eleição que eu perdi em 82 para o governo do Estado de São Paulo. O meu partido só tinha 2 anos. Era a primeira vez que eu tinha sido candidato majoritário. E a gente juntava tanta gente na rua, que eu comecei a acreditar que eu ia ganhar as eleições. Então, eu era uma figura, era um metalúrgico, um operário, candidato a governador. Era uma novidade muito grande nesse país. E eu brinco muito, eu dava muito autógrafo. E eu acho que eu não tive a quantidade de votos que eu dava de autógrafo. Então eu fiquei muito decepcionado. Eu cheguei a pensar em desistir da política, sabe? E aí tem uma conversa minha com o Fidel Castro. Isso foi em 82. Em 85 eu estava conversando com o Fidel Castro e falei: olha, o Fidel, ele queria saber como é que estava o meu partido. Eu falei: Fidel, eu estou pensando em desistir porque eu fui candidato e só tive 1.250.000 votos.
Aí o Fidel falou assim para mim, Lula, você conhece algum lugar do mundo que um operário já teve 1.256.000 votos? Não existe lugar nenhum do mundo. Então, meu caro, continua na vida política, sabe? Muy bien. Isso me motivou a perceber que eu não tinha sido tão fragorosamente derrotado. Eu fui o quarto colocado. Ainda, eu não quero perder a chance de perguntar, esqueci aqui, Vinícius e a Espanha. Eu acho um tema importante para o senhor. Vinícius, o que significa para o Brasil os ataques racistas que teve na Espanha contra Vinícius Júnior, do Real Madrid? Eu acho que é condenável todo e qualquer gesto de preconceito, de perseguição, de racismo contra o Vinícius, contra qualquer jogador. Não é possível que a gente, em plena primeira metade do século XXI, a gente ainda tenha demonstração de racismo, sabe, num país teoricamente evoluído como a Espanha, às vezes na Inglaterra, às vezes na Itália. Eu acho, sinceramente, abominável qualquer gesto de preconceito contra qualquer pessoa. O senhor acompanhou a viagem da Lua? A expedição dos Não, africanos não, para a não, Lua? não. A Terra é suficiente. Eu tô olhando na terra, eu tô com os pés no chão aqui. Olhando aqui, eu tenho muitos problemas aqui na Lua. Eu não tenho nenhum voto na Lua. Ok.